Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Título 9. Do processo nos tribunais. Capítulo 1. Da uniformização da jurisprudência. Artigo 476. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto na turma, Câmara, ou grupo de câmaras, solicitar o pronunciamento prévio do tribunal acerca da interpretação do direito quando 1. Verificar que, a seu respeito, ocorre divergência. 2. No julgamento recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma, Câmara, grupo de câmaras ou câmaras cíveis reunidas. Parágrafo único. A parte poderá, ao arrazoar o recurso ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. Artigo 477. Reconhecida a divergência, será lavrado acórdão, indo os autos ao presidente do tribunal para designar a sessão de julgamento. A Secretaria distribuirá a todos os juízes cópia do acórdão. Artigo 478. O tribunal, reconhecendo a divergência, dará a interpretação a ser observada, cabendo a cada juiz emitir o seu voto em exposição fundamentada. Parágrafo único. Em qualquer caso, será ouvido o chefe do Ministério Público que funciona perante o tribunal. Artigo 479. O julgamento, tomado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de súmula e constituirá precedente na uniformização da jurisprudência. Parágrafo único. Os regimentos internos disporão sobre a publicação no órgão oficial das súmulas de jurisprudência predominante. Capítulo 2. Da Declaração de Inconstitucionalidade. Artigo 480. Argo da inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvido o Ministério Público, submeterá a questão à turma ou Câmara, a que tocar o conhecimento do processo. Artigo 481. Se a alegação for rejeitada, prosseguirá o julgamento. Se for acolhida, será lavrado acórdão, a fim de ser submetida a questão ao Tribunal Pleno. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Artigo 482. Remetida a cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. Parágrafo 1º. O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade, observados os prazos e condições fixados no regimento interno do tribunal. Parágrafo 2º. Os titulares do direito de propositura referidos no artigo 103 da Constituição poderão manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação pelo órgão especial ou pelo Pleno do Tribunal, no prazo fixado em regimento, sendo-lhes assegurado o direito de apresentar memoriais ou de pedir a juntada de documentos. Parágrafo 3º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Capítulo 3. Da homologação de sentença estrangeira. Artigo 483. A sentença proferida por tribunal estrangeiro não terá eficácia no Brasil senão depois de homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. A homologação obedecerá ao que dispuser o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Artigo 484. A execução far-se-á por carta de sentença extraída dos autos da homologação e obedecerá às regras estabelecidas para a execução da sentença nacional da mesma natureza. Capítulo 4.
da ação rescisória. Artigo 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 1. Se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. 2. Proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. 3. Resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. 4. Ofender a coisa julgada. 5. Violar literal disposição de lei. 6. Se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria ação rescisória. 7. Depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 8. Houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença. 9. Fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. Parágrafo 1º. Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Parágrafo 2º. É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Artigo 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil. Artigo 487. Tem legitimidade para propor a ação: 1. Quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular. 2. O terceiro juridicamente interessado. 3. O Ministério Público. Alínea A. Se não foi ouvido no processo, em que lhe era obrigatória a intervenção. Alínea B. Quando a sentença é o efeito de colusão das partes, a fim de fraudar a lei. Artigo 488. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do artigo 282, devendo o autor: 1. Cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento da causa. 2. Depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, a título de multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no número 2 à União, ao Estado, ao município e ao Ministério Público. Artigo 489. O ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou acordão rescindendo, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela. Artigo 490. Será indeferida a petição inicial: 1. Nos casos previstos no artigo 295. 2. Quando não efetuado o depósito, exigido pelo artigo 488, 2. Artigo 491. O relator mandará citar o réu, assinando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias nem superior a 30 para responder aos termos da ação. Fim do prazo com ou sem resposta. Observar-se-á no que couber o disposto no livro 1, título 8, capítulos 4 e 5. Artigo 492. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator delegará a competência ao juiz de direito da comarca onde deva ser produzida, fixando prazo de 45 a 90 dias para a devolução dos autos. Artigo 493. Concluída a instrução, será aberta a vista, sucessivamente, ao autor e ao réu, pelo prazo de 10 dias, para razões finais. Em seguida, os autos subirão ao relator, procedendo-se ao julgamento. Inciso 1. No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma dos seus regimentos internos.
2. Nos Estados, conforme dispuser a norma de organização judiciária. Artigo 494. Julgando procedente a ação, o tribunal rescindirá a sentença, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito, declarando inadmissível ou improcedente a ação. A importância do depósito reverterá a favor do réu, sem prejuízo do disposto no artigo 20. Artigo 495. O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão. Título 10. Dos recursos. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 496. São cabíveis os seguintes recursos. Inciso 1. Apelação. Inciso 2. Agravo. Inciso 3. Embargos infringentes. Inciso 4. Embargos de declaração. Inciso 5. Recurso ordinário. 6. Recurso especial. 7. Recurso extraordinário. 8. Embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário. Artigo 497. O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença. A interposição do agravo de instrumento não obsta ao andamento do processo, ressalvado o disposto no artigo 558 desta lei. Artigo 498. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime, e forem interpostos embargos infringentes, o prazo para recurso extraordinário ou recurso especial, relativamente ao julgamento unânime, ficará sobrestado até a intimação da decisão nos embargos. Parágrafo único. Quando não forem interpostos embargos infringentes, o prazo relativo à parte unânime da decisão terá como dia de início aquele em que transitar em julgado a decisão, por maioria de votos. Artigo 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Parágrafo 1º. Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial. Parágrafo 2º. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer, assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei. Artigo 500. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas disposições seguintes. 1. Será interposto perante a autoridade competente para admitir o recurso principal, no prazo de que a parte dispõe para responder. 2. Será admissível na apelação, nos embargos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial. 3. Não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. Parágrafo único. Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto às condições de admissibilidade, preparo e julgamento no Tribunal Superior. Artigo 501. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Artigo 502. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Artigo 503. A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer. Artigo 504. Dos despachos não cabe recurso. Artigo 505. A sentença pode ser impugnada no todo ou em parte. Artigo 506.
O prazo para a interposição do recurso, aplicável em todos os casos o disposto no artigo 184 e seus parágrafos, contar-se-á da data 1. Da leitura da sentença em audiência. 2. Da intimação às partes, quando a sentença não for proferida em audiência. Inciso 3. Da publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial. Parágrafo único. No prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolada em cartório ou segundo a norma de organização judiciária, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 525 desta lei. Artigo 507. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado, ou ocorrer o motivo de força maior, que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Artigo 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 dias. Parágrafo único. Revogado. Artigo 509. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará os outros, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns. Artigo 510. Transitado em julgado acórdão, o escrivão, ou secretário, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 dias. Artigo 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Parágrafo 1º. São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos Estados e municípios e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. Parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo implicará a deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Artigo 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. Capítulo 2. Da apelação. Artigo 513. Da sentença caberá apelação. Artigos 267 e 269. Artigo 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá 1. Os nomes e a qualificação das partes. 2. Os fundamentos de fato e de direito. 3. O pedido de nova decisão. Parágrafo único. Revogado. Artigo 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Parágrafo 3º. Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito, artigo 267, o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Parágrafo 4º. Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá determinar a realização ou renovação do ato processual, intimadas as partes. Cumprida a diligência, sempre que possível prosseguirá o julgamento da apelação. Artigo 516. Ficam também submetidas ao tribunal as questões anteriores à sentença, ainda não decididas.
Artigo 517. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Artigo 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder. Parágrafo 1º. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em 5 dias, o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Artigo 519. Provando o apelante justo impedimento, o juiz relevará a pena de deserção, fixando-lhe prazo para efetuar o preparo. Parágrafo único. A decisão referida neste artigo será irrecorrível, cabendo ao tribunal apreciar-lhe a legitimidade. Artigo 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que 1. Homologar a divisão ou a demarcação. 2. Condenar a prestação de alimentos. 3. Revogado. 4. Decidir o processo cautelar. 5. Rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes. 6. Julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 7. Confirmar a antecipação dos efeitos da tutela. Artigo 521. Recebida a apelação em ambos os efeitos, o juiz não poderá inovar no processo. Recebida só no efeito devolutivo, o apelado poderá promover, desde logo, a execução provisória da sentença, extraindo a respectiva carta. Capítulo 3. Do agravo. Artigo 522. Das decisões interlocutorias caberá agravo, no prazo de 10 dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento. Parágrafo único. O agravo retido independe de preparo. Artigo 523. Na modalidade de agravo retido, o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. Parágrafo 1º. Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo tribunal. Parágrafo 2º. Interposto o agravo, e ouvido o agravado no prazo de 10 dias, o juiz poderá reformar sua decisão. Parágrafo 3º. Das decisões interlocutorias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na forma retida, devendo ser interposto oral imediatamente, bem como constar do respectivo termo. Artigo 457, nele exposta sucintamente as razões do agravante. Parágrafo 4º. Artigo 524. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, através de petição com os seguintes requisitos: 1. A exposição do fato e do direito. 2. As razões do pedido de reforma da decisão. 3. O nome e o endereço completo dos advogados, constantes do processo. Artigo 525. A petição de agravo de instrumento será instruída: 1. Obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas, aos advogados do agravante e do agravado. 2. Facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis. Parágrafo 1º. Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será publicada pelos tribunais.
Parágrafo 2º. No prazo do recurso, a petição será protocolada no tribunal, ou postada no correio sob registro com aviso de recebimento, ou, ainda, interposta por outra forma prevista na lei local. Artigo 526. O agravante, no prazo de 3 dias, requerirá juntada, aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo. Artigo 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinenti, o relator. 1. Negar-lhe-á seguimento. Liminarmente, nos casos do artigo 557. Inciso 2. Converterá o agravo de instrumento em agravo retido, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, mandando remeter os autos ao juiz da causa. Inciso 3. Poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, artigo 558, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Inciso 4. Poderá requisitar informações ao juiz da causa, que as prestará no prazo de 10 dias. Inciso 5. Mandará intimar o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda no prazo de 10 dias. Artigo 525, parágrafo 2º, facultando-lhe juntar a documentação que entender conveniente, sendo que, nas comarcas sede de tribunal e naquelas em que o expediente forense for divulgado no Diário Oficial, a intimação far-se-á mediante publicação no órgão oficial. Inciso 6. Ultimadas as providências referidas nos incisos 3 a 5 do caput deste artigo, mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso, para que se pronuncie no prazo de 10 dias. Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar. Artigo 528. Em prazo não superior a 30 dias da intimação do agravado, o relator pedirá dia para julgamento. Artigo 529. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo. Capítulo 4. Dos embargos infringentes. Artigo 530. Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Artigo 531. Interpostos os embargos, abrir-se-á vista ao recorrido para contra-razões. Após, o relator do acórdão embargado apreciará a admissibilidade do recurso. Parágrafo único. Revogado. Artigo 532. Da decisão que não admitir os embargos caberá agravo, em 5 dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso. Artigo 533. Admitidos os embargos, serão processados e julgados conforme dispuser o regimento do tribunal. Artigo 534. Caso a norma regimental determine a escolha de novo relator, esta recairá, se possível, em juiz que não haja participado do julgamento anterior. Capítulo 5. Dos embargos de declaração. Artigo 535. Cabem embargos de declaração quando 1. Houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição. 2. For omitido o ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Artigo 536. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo. Artigo 537. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferido o voto. Artigo 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada até 10%, ficando condicionada à interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Capítulo 6. Dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Seção 1. Dos recursos ordinários. Artigo 539. Serão julgados em recurso ordinário: 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão. 2. Pelo Superior Tribunal de Justiça. Alínea A. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão. Alínea B. As causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Parágrafo único. Nas causas referidas no inciso 2, alínea B, caberá agravo das decisões interlocutórias. Artigo 540. Aos recursos mencionados no artigo anterior aplica-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento no juízo de origem, o disposto nos capítulos 2 e 3 deste título, observando-se, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o disposto nos seus regimentos internos. Seção 2. Do recurso extraordinário e do recurso especial. Artigo 541. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas, que conterão: 1. A exposição do fato e do direito. 2. A demonstração do cabimento do recurso interposto. 3. As razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Parágrafo único. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Artigo 542. Recebida a petição pela Secretaria do Tribunal, será intimado o recorrido, abrindo-se-lhe vista, para apresentar contrarrazões. Parágrafo 1º. Findo esse prazo, serão os autos conclusos para a admissão ou não do recurso, no prazo de 15 dias, em decisão fundamentada. Parágrafo 2º. Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo. Parágrafo 3º. O recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra a decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução, ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contrarrazões.
Artigo 543. Admitidos ambos os recursos, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. Concluído o julgamento do recurso especial, serão os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado. Parágrafo 2º. Na hipótese de o relator do recurso especial considerar que o recurso extraordinário é prejudicial àquele, em decisão irrecorrível, sobrestará o seu julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal, para o julgamento do recurso extraordinário. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, não o considerar prejudicial, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para o julgamento do recurso especial. Artigo 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Parágrafo 2º. O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. Parágrafo 3º. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do tribunal. Parágrafo 4º. Se a turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao plenário. Parágrafo 5º. Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do regimento interno e do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 6º. O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do regimento interno e do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 7º. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acórdão. Artigo 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos termos do regimento interno e do Supremo Tribunal Federal, observado o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Caberá ao tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte. Parágrafo 2º. Negada a existência de repercussão geral, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos. Parágrafo 3º. Julgado o mérito do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos tribunais, turmas de uniformização ou turmas recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se. Parágrafo 4º. Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do regimento interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. Parágrafo 5º. O regimento interno e do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos ministros, das turmas e de outros órgãos, na análise da repercussão geral. Artigo 540. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo. Parágrafo 1º. Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Parágrafo 2º, não adotada a providência descrita no parágrafo 1º deste artigo, o relator no Superior Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Parágrafo 3º. O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de 15 dias, aos tribunais federais ou estaduais a respeito da controvérsia. Parágrafo 4º. O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e considerando a relevância da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia. Parágrafo 5º, e, se for o caso, após cumprido o disposto no parágrafo 4º deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15 dias. Parágrafo 6º, transcorrido prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, o processo será incluído em pauta na sessão ou na Corte Especial, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Parágrafo 7º. Publicado acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem. Inciso 1. Terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Ou, inciso 2. Serão novamente examinados pelo Tribunal de Origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 8º. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 7º deste artigo, mantida a decisão divergente pelo Tribunal de Origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial. Parágrafo 9º. O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de segunda instância regulamentarão, no âmbito de suas competências, os procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso especial nos casos previstos neste artigo. Artigo 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. Parágrafo 2º. A petição de agravo será dirigida à presidência do Tribunal de Origem, não dependendo do pagamento de custas e despesas postais. O agravado será intimado, de imediato, para no prazo de 10 dias oferecer resposta, podendo instruí-la com cópias das peças que entender conveniente. Em seguida, subirá o agravo ao Tribunal Superior, onde será processado na forma regimental. Parágrafo 3º. O agravado será intimado, de imediato, para no prazo de 10 dias oferecer resposta. Em seguida, os autos serão remetidos à superior instância, observando-se o disposto no artigo 543 deste Código e, no que couber, na Lei 11.672, de 8 de maio de 2008. Parágrafo 4º. No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do agravo obedecerá ao disposto no respectivo regimento interno, podendo o relator. Inciso 1. Não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada. Inciso 2. Conhecer do agravo para: alínea A. Negar provimento, se correta a decisão que não admitiu o recurso. Alínea B. Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. Alínea C. Dar provimento ao recurso, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. Artigo 545.
da decisão do relator que não conhecer do agravo, negar-lhe provimento ou decidir, desde logo, o recurso não admitido na origem, caberá agravo, no prazo de 5 dias, ao órgão competente, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 557. Artigo 546. É embargável a decisão da turma que 1. Em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial. 2. Em recurso extraordinário, divergir do julgamento da outra turma ou do plenário. Parágrafo único. Observar-se-á, no recurso de embargos, o procedimento estabelecido no regimento interno. Capítulo 7. Da ordem dos processos no Tribunal. Artigo 547. Os autos remetidos ao Tribunal serão registrados no protocolo no dia de sua entrada, cabendo à Secretaria verificar-lhes a numeração das folhas e ordená-los para distribuição. Parágrafo único. Os serviços de protocolo poderão, a critério do Tribunal, ser descentralizados, mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Artigo 548. Far-se-á distribuição de acordo com o regimento interno do Tribunal, observando-se os princípios da publicidade, da alternatividade e do sorteio. Artigo 549. Distribuídos, os autos subirão, no prazo de 48 horas, à conclusão do relator, que, depois de estudá-los, os restituirá à Secretaria com seu visto. Parágrafo único. O relator fará nos autos uma exposição dos pontos controvertidos sobre que versar o recurso. Artigo 550. Os recursos interpostos nas causas de procedimento sumário deverão ser julgados no tribunal, dentro de 40 dias. Artigo 551. Tratando-se de apelação, de embargos infringentes e de ação rescisória, os autos serão conclusos ao revisor. Parágrafo 1º. Será revisor o juiz que, se seguir ao relator na ordem descendente de antiguidade. Parágrafo 2º. O revisor aporá nos autos o seu visto, cabendo-lhe pedir dia para julgamento. Parágrafo 3º. Nos recursos interpostos nas causas de procedimentos sumários, de despejo e nos casos de indeferimento liminar da petição inicial, não haverá revisor. Artigo 552. Os autos serão, em seguida, apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, mandando publicar a pauta no órgão oficial. Parágrafo 1º. Entre a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento mediará, pelo menos, o espaço de 48 horas. Parágrafo 2º. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Parágrafo 3º. Salvo caso de força maior, participará do julgamento do recurso o juiz que houver lançado o visto nos autos. Artigo 553. Nos embargos infringentes e na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias autenticadas do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o tribunal competente para o julgamento. Artigo 554. Na sessão de julgamento, depois de feita a exposição da causa pelo relator, o presidente, se o recurso não for de embargos declaratórios ou de agravo de instrumento, dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem as razões do recurso. Artigo 555. No julgamento de apelação ou de agravo, a decisão será tomada, na Câmara ou turma, pelo voto de três juízes. Parágrafo 1º. Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor, seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.
reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso. Parágrafo 2º, não se considerando habilitado a proferir imediatamente seu voto, a qualquer juiz é facultado pedir vista do processo, devendo devolvê-lo no prazo de 10 dias, contados da data em que o recebeu. O julgamento prosseguirá na primeira sessão ordinária subsequente à devolução, dispensada nova publicação em pauta. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, não devolvidos os autos no prazo, nem solicitada expressamente sua prorrogação pelo juiz, o presidente do órgão julgador requisitará o processo e reabrirá o julgamento na sessão ordinária subsequente, com publicação em pauta. Artigo 556. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou, se este for vencido, o autor do primeiro voto vencedor. Parágrafo único. Os votos, acórdãos e demais atos processuais podem ser registrados em arquivo eletrônico inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este não for eletrônico. Artigo 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Parágrafo 1º. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. Parágrafo 1º. Da decisão caberá agravo, no prazo de 5 dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa. Proferido o voto, provido agravo, o recurso terá seguimento. Parágrafo 2º. Quando manifestamente inadmissível ou infundado agravo, o tribunal condenará o agravante a pagar ao agravado multa entre 1 e 10% do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Artigo 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remissão de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da turma ou Câmara. Parágrafo único. Aplicar-se ao disposto neste artigo as hipóteses do artigo 520. Artigo 559. A apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento interposto no mesmo processo. Parágrafo único. Se ambos os recursos houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo. Artigo 560. Qualquer questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão daquela. Parágrafo único. Versando a preliminar sobre nulidade suprível, o tribunal, havendo necessidade, converterá o julgamento em diligência, ordenando a remessa dos autos ao juiz, a fim de ser sanado o vício. Artigo 561. Rejeitada a preliminar, ou se com ela for compatível a apreciação do mérito, seguir-se-ão a discussão e julgamento da matéria principal, pronunciando-se sobre esta os juízes vencidos na preliminar. Artigo 562. Preferirá aos demais o recurso cujo julgamento tenha sido iniciado. Artigo 563. Todo cordão conterá ementa. Artigo 564. Lavrado acórdão, serão as suas conclusões publicadas no órgão oficial dentro de 10 dias. Artigo 565.
Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados requerer que na sessão imediata seja o feito julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. Parágrafo único. Se tiverem subscrito o requerimento os advogados de todos os interessados, a preferência será concedida para a própria sessão.